Muito bem, vamos lá, meus amigos. O Livro dos Espíritos, parte 2, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, capítulo 7, da volta do espírito da vida corpórea. Nós estamos estudando a infância, né? Nós iniciamos na semana passada, no nosso encontro passado, na verdade, e seguimos aqui com o nosso roteiro. Deixa eu deixar tudo prontinho aqui, só um instante. Nós vimos então na questão 379, se é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança, né? Então a gente lembrou que é uma pergunta bastante pertinente, essa que Kardec fez naquela época, assim como também é bastante valiosa na atualidade, porque ao olharmos para uma criança, nós não conseguimos ver a profundidade do espírito que ali se encontra. Então nós fazemos uma comparação do espírito com o corpo físico. E aquela criança tão indefesa, aquela criança tão frágil, tão ainda limitada no seu conhecimento, nós transferimos essa impressão exterior para o espírito que se encontra ali. E a doutrina vem então dizendo que o espírito imortal que ali se encontra passa por essa fase temporária de desenvolvimento para que possa se adaptar às condições aqui do mundo físico, mas ele não deixa de carregar consigo toda a sua bagagem, toda a sua experiência de vida, né, de existência durante as suas tantas e tantas existências anteriores. Então aqui abre para nós uma visão que vai muito além das aparências, né? Então os espíritos responderam que pode até ser muito mais evoluído, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, conforme o organismo vai se desenvolvendo, o espírito vai também desenvolvendo no seu psiquismo, já que ele passa por essa fase de transformação, quando ele passa aqui para o mundo físico, essa limitação, né? E depois vai se ajustando conforme a idade vai avançando. Então, desde a infância mais inicial dele, né? Até a fase mais que vai se desenvolvendo, chegando na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, depois ele vai seguindo, né? Não sei, Angelina, aqui que pode ter sido. Depois a gente acaba acompanhando. Na 380, então, tirando o obstáculo da imperfeição do órgão que opõe a sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou adulto. E é claro que os espíritos vão dizer, né, que depende muito dos órgãos que ele tem para se manifestar. Então, ele tem dificuldade na fala, ele tem dificuldade no raciocínio, ele tem dificuldade nas percepções, por causa da limitação do organismo. Então o espírito vai acompanhando essa evolução, esse desenvolvimento. Na 381, que nós vimos, por morte da criança readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor. Então, assim tem que ser, né? Porque o espírito ele não é um espírito infantil, ele é o espírito que tem as suas experiências, é o espírito que tem as suas vivências, e no plano espiritual ele assume aquele formato, não formato, mas aquela característica que é mais marcante na sua personalidade. Então ele pode no caso de um espírito, de uma criança que desencarna, o espírito assumir a aparência, as condições daquela que é mais marcante, talvez de uma existência anterior ou de alguma existência do seu passado. Então ele vai se adaptando gradualmente. E o que é colocado para nós é que, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Agora, entretanto, esse foi o porém que nós trouxemos, né? Não adquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, quando mais nenhum laço existia entre ele e o corpo. Então traz para nós aqui que a influência da matéria é uma influência significativa. Esse entendimento, agora fazendo aqui um apanhado, né, dessas três questões que nós estudamos, o entendimento dessa condição do espírito infantil
do espírito reencarnado nessa condição infantil, a partir do momento em que a nossa sociedade tiver essa compreensão, nós teremos mudanças significativas em diversas áreas que tratam da criança, na fase educacional, na fase psicológica, no seu desenvolvimento social. Tudo aquilo que nós vemos hoje, que traz benefícios, mas que ainda mostra para nós tantas imperfeições, quando nós vemos, por exemplo, crianças abandonadas, crianças nas ruas, crianças sendo envolvidas em vícios, crianças sendo envolvidas em crimes e tudo mais, nós vemos ali que é uma negligência da sociedade para aquele ser ainda frágil e em desenvolvimento, e mais do que isso, é um comprometimento muito maior pelo espírito que se encontra ali reencarnado, trazendo oportunidades de evolução ou necessidades de evolução, que acaba não sendo aproveitada exatamente porque a sociedade terrena não o favorece para alcançar esse desenvolvimento. Nós teremos mudanças, por exemplo, na própria estrutura da família como instituição, naquela ideia de que os pais são os poderosos e os filhos são propriedades dos pais. A partir do momento em que se tem esse entendimento, nós passamos a ver esses seres por uma perspectiva diferente. Dentro das próprias religiões, quando nós temos a catequese, nós temos a escola dominical, nós temos a evangelização ou qualquer outro nome que se dê para essa fase de educação do espírito, a educação espiritual do espírito, nós também passaremos a entender que aquele espírito, por exemplo, dentro do meio espírita, que participa de um trabalho de evangelização, é o espírito que vem ali dando continuidade na sua evolução, dando continuidade no seu desenvolvimento. Bom dia, Marion. Então, por isso, quando nós tivermos uma compreensão clara sobre quem são exatamente esses espíritos, como é colocado naquele título que nós conhecemos, os nossos filhos são espíritos, e nós estendemos todos os espíritos, todas as crianças são espíritos, aí então nós passaremos a olhar diferente e passaremos a orientar de uma forma diferente, com muito mais maturidade, não tratando criança como criança, mas respeitando a condição do espírito da criança, mas olhando para ele como ser imortal que ele é, trazendo a sua bagagem e analisando principalmente as suas necessidades. Então será realmente uma grande revolução que vai acontecer no nosso mundo, em todas as áreas, sem dúvida nenhuma, mas em especial essa que nós estamos tratando hoje, quando nós falamos da infância. Vendo então os psicólogos, os médicos, os pedagogos, enfim, tantos e tantos profissionais e tantas áreas que lidam com a criança nessa fase inicial do seu desenvolvimento. Educa a criança que não será necessário construir presídios, Então está ali, um dos grandes pensamentos que nós temos da atualidade, exatamente para evitar que os vícios daquele espírito se manifestem, fazendo com que ele, na sua condição de liberdade, sem ter a devida orientação, acabe cometendo ali os crimes que, infelizmente, vão comprometer a sua existência futura. Avançando um pouco mais, 382, então. Próxima questão, Kardec pergunta: durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Então ali, naquele corpinho frágil, o espírito se encontra ali dentro se debatendo pelo fato de ter o sofrimento do constrangimento, o sofrimento por não conseguir alcançar ali os seus desejos, os seus objetivos? A resposta dos espíritos, não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então a gente vai lembrar sempre que não é a natureza que impõe àquele espírito a restrição do organismo que está se desenvolvendo. O espírito também se encontra numa fase de readaptação no mundo físico. Então, tanto espiritualmente, como organicamente, como fisicamente, ambos estão se desenvolvendo. Então, gradualmente, o espírito vai se ajustando, se adaptando. E aí é claro que nós ainda não temos a devida compreensão, por falta de informações sobre essa fase de desenvolvimento, mas pensemos, por exemplo, quando se nós estamos na condição de mentores espirituais ou de familiares que acompanham um espírito que acaba de reencarnar.
Nós vamos acompanhar de cada fase do seu desenvolvimento, percebendo as manifestações da sua personalidade, percebendo as suas tendências, ora superiores, ora virtuosas, ora viciosas e inferiores. Então nós vamos acompanhando dizendo, realmente esse é aquele espírito que ali se encontra. Mas a gente vai perceber que o tempo vai fazendo isso gradualmente. Nas primeiras fases da sua existência física, né? Então nós temos ali os primeiros anos, 5 anos de idade, 7 anos de idade. Para quem convive com criança, sobrinhos, filhos, netos e tudo mais, a gente vai acompanhando cada pedacinho da sua evolução. Mas no caso, para quem se encontra no plano espiritual e olha para aquela criança como o espírito que é, sabendo quem ele era antes de reencarnar, qual era a sua personalidade, qual era a sua história, e percebendo que agora ele se encontra numa nova etapa, tem uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente, e percebe que esse sofrimento, como se o espírito fosse sofrer esse constrangimento, passar pela sua impaciência de querer logo abrir as asas e sair voando, a própria natureza se incumbe disso, afetando não apenas ali o organismo, que vai se desenvolvendo gradualmente, conforme ali ao próprio ciclo da biologia, mas o espírito também vai se adaptando a essa nova realidade. Então o corpo não precisa ter pressa para se desenvolver, porque ele tem o próprio tempo, assim como o espírito também não precisa ter pressa de se desenvolver, porque ele também tem o seu próprio tempo. E esse tempo é uma questão de adaptação ao corpo físico, adaptação ao meio, os ajustes que ele precisa para absorver as orientações, o entendimento para essa nova experiência que ele vai vivenciando. Então nós vamos encontrar, como nós já vimos, por exemplo, em André Luiz, eu não me recordo exatamente qual o livro que nós estudamos, não lembro se foi Sexo e Destino, que era um dos últimos que nós estudamos dele, mas mostrava aquele garotinho que desencarnou, né, a madrasta, ela intencionalmente permitiu que o garoto entrasse no mar e acabasse se afogando. Vocês devem se lembrar dessa história. E essa madrasta tinha uma relação com esse espírito de uma existência anterior, então era uma antipatia que estava sendo ali nutrida, alimentada por ela, desde aquele passado distante. E aí então aquela criança reencarna, ela desencarna, vai para o mundo espiritual e ela então é acolhida por aquele educandário, onde nós temos ali professoras que estão ali presentes, orientando, e uma criança que sofre por chegar ao mundo espiritual. Então o que nós vamos perceber ali? O espírito acompanhando cada uma dessas etapas, cada uma da sua fase de desenvolvimento. Então ele desencarna como uma criança, vai se readaptando ao mundo espiritual de acordo com o seu tempo. Aqui no plano físico ele vai vivendo as suas experiências. Então não tem pressa nem organicamente e nem espiritualmente. Tudo vai acontecendo dentro do seu tempo. E conforme o espírito vai despertando consciencialmente para essa nova realidade, quanto mais orientado ele se encontra a respeito da sua própria condição de espírito, e aí vem o grande papel dos evangelizadores, dos pais, dos familiares que vão orientar o espírito dentro dessa condição espiritual, ele próprio vai se desenvolvendo e se readaptando ao mundo, tendo consciência dessa sua realidade. Então, é um período de repouso para o espírito exatamente porque ele vai, aos poucos, assumindo a sua real natureza. Questão 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Então Kardec aqui bastante curioso, acompanhando também, observando aquilo que acontecia no mundo dele, vendo ali as crianças, vendo a fragilidade, mas entendendo o espírito imortal. A gente olha, por exemplo, aquele espírito, aquele ser frágil, pequenininho, ali tão dependente, tão carente, mas sabendo que ali se encontra um espírito que tem uma longa história. E a questão para nós parece que é até uma perda de tempo. O espírito que tem tanto conhecimento e tanta pressa de evoluir, passar por essa fase. Mas é uma pressa nossa de seres encarnados que queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas a sabedoria de Deus, ela vai colocando cada experiência no seu próprio tempo. Vai se desenvolvendo dentro das condições que o espírito precisa para poder se desenvolver. E aí então, quando nós
fazemos uma pergunta como essa: qual é a utilidade de passar por esse estado de infância? A resposta dos espíritos, então: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E aqui a gente já entra com uma situação que é bastante delicada, porque aqueles que têm responsabilidade de orientar esses espíritos, que são ali, que estão sob a sua tutela, durante aquele período de desenvolvimento, esses espíritos que são pais, que são educadores, que são familiares, precisam estar cientes da sua responsabilidade. Coisa que, infelizmente, hoje nós vemos que, embora com boa vontade de querer auxiliar, de realmente mostrar ali o amor pelos filhos, infelizmente nós não conseguimos transmitir os melhores valores, até porque nós também não conseguimos vivenciar esses valores. Então são seres que ainda trazem imperfeições, com uma responsabilidade de educar outros espíritos que também precisam se livrar das suas imperfeições. Então parece que é algo assim: como é que nós podemos imaginar cegos guiando cegos? Como é que nós podemos imaginar imperfeitos educando imperfeitos? Aí é claro que nós temos ali que esse processo não é um processo solitário. Nós temos ali, cada um de nós, conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos transmitindo essas conquistas para esses jovens que vão também ali reencarnando sob a nossa tutela. Então nós fazemos aquilo que podemos de melhor. E lembrando também que mesmo que nós tivéssemos espíritos que fossem superiores, que reencarnassem com essa missão, teriam dificuldade, porque os próprios espíritos que chegam na condição de filhos ou de tutelados são espíritos que não conseguem dar saltos tão grandes. Eles precisam do seu próprio tempo, e o erro e o acerto são experiências que ele vai vivenciar, e a partir dessas conquistas ou dos resultados dessas experiências, eles vão também crescendo. Então não adianta que ele impor as regras para que ele acerte tudo, porque ele não vai conseguir pela sua própria natureza. E depois isso faz parte desse processo de aprendizado para todos nós durante essa fase que nós estamos vivendo. Por isso o mundo de provas e expiações. É esse mundo que vai nos oferecendo experiências para que nós aprendamos com as nossas conquistas, mas também aprendamos com os resultados negativos das nossas ações. Agora, cabem àqueles que são incumbidos de educar esses espíritos durante essa fase da infância, são tomados ali por sentimentos que inicialmente são sentimentos instintivos. É a maternidade, é a paternidade, que fala de uma forma tão poderosa dentro de cada um. Aquele sentimento de amor, de ver a fragilidade daqueles seres, que vão ali recebendo, recebendo as orientações, absorvendo os conhecimentos, os exemplos que são transmitidos. Agora, esses educadores serão mais capacitados conforme eles, como espíritos individuais, forem também se desenvolvendo. Então, tudo acontece dentro do tempo de evolução de cada um deles. E isso tudo somando a própria orientação, a influência que chega do plano espiritual no sentido de trazer uma influência positiva, com orientações, com intuições que vão nos direcionando nessas ações. E aqui nós vamos ver então, quando nós pegamos um exemplo como esse, que fala para nós aqui que durante esse período de infância o espírito é mais acessível às impressões, que vão então sendo auxiliados por aqueles que são incumbidos de educá-los. Nós vamos vendo, infelizmente, tantas e tantas falhas que nós encontramos ainda na nossa sociedade. Vemos, por exemplo, quando nós falamos dessa incumbência de educação, nós não pensamos apenas em pais, em familiares, nós pensamos em sociedade como um todo. Quando nós vamos analisando dentro do comportamento de algumas comunidades, no caso, por exemplo, dos indígenas, nós vemos ali que não existe aquela relação de pais e filhos
limitados apenas dentro de um grupo familiar. As crianças que ali se encontram, elas pertencem à comunidade. E todos da comunidade se sentem responsáveis por orientar aqueles espíritos, por orientar aquelas crianças, levando para ela não somente as instruções sobre como sobreviver dentro daquele meio onde eles vivem, mas também ali transmitindo a cultura e os seus valores. E isso tudo se estende, como no nosso caso, nós vivemos numa sociedade muito grande, e ela acaba, quanto maior a comunidade, mais difícil fica de coordenar tudo isso, mas nós vemos então que em todo lugar onde tem uma criança, todos olham e percebem a sua fragilidade e procuram ajudar. Mas nem sempre isso acaba se cumprindo da forma como deveria. Recentemente nós vimos, infelizmente, recentemente e infelizmente, nós vemos nos meios de comunicação algumas situações de conflitos em determinadas regiões, no Oriente Médio, na Ucrânia, na nossa própria sociedade brasileira aqui também, vemos ali também as crianças sofrendo as consequências do egoísmo dos adultos, do sentimento egoísta que eles vivenciam, dos valores ainda tão imperfeitos que orientam as suas ações. Então mostra, por exemplo, bombardeio em escolas, crianças que acabam sofrendo por causa dos ataques, por causa da agressão, da violência, que ainda acabam. E aí a gente percebe, se aqueles que estão diretamente envolvidos, que são os pais, mas a sociedade como um todo, que tem essa responsabilidade, acaba negligenciando, nós vemos então quanto tempo será que vai demorar para que nós cumpramos de fato o nosso papel. Mais uma vez, a natureza não dá saltos, como lembra Lavoisier, e aí então significa que esses espíritos também estão vivendo experiências que, através da dor, fazem parte do seu processo evolutivo, do seu processo educativo. Mas aos poucos, como lembra até mesmo na lei da destruição aqui do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que Deus permite que tantas calamidades assolem a humanidade. E aí os espíritos respondem que isso faz parte do nosso mundo, que é inclusive uma forma de sensibilizar a nossa sociedade terrena. Através das grandes tragédias, nós somos tocados, nós somos sensibilizados para perceber a dor do outro, porque de um modo natural nós nos fechamos cada um dentro do seu próprio mundo. Mas quando isso acontece de uma forma coletiva, nós vemos a grande mobilização da sociedade nesse espírito de solidariedade. Então, quando nós temos, nesse caso dessas grandes tragédias, envolvendo crianças, envolvendo jovens, a sociedade se comove muito mais. E isso é para nós um motivo de dor. Mas aí nós vamos... Sim, o instinto fraterno, o instinto paternal, maternal, nos toca de alguma forma. E isso faz com que nós sintamos essa dor, mas aí nós lembramos, se nós não somos educados pelo amor, nós somos educados pela dor. E essa dor ainda faz parte desse processo de despertamento para todos nós. Tanto é assim que nós percebemos que até a mídia tem uma forma bastante especial de noticiar alguma coisa. Por exemplo, um avião caiu e morreram 200 pessoas. 5 crianças estavam no meio. Eles destacam as 5 crianças que estavam ali. Então, quando acontecem essas grandes tragédias em escolas, quando acontece balas perdidas que nós encontramos, quando acontece violências contra as crianças dentro do próprio lar, violência doméstica, crimes que acontecem, isso nos choca de uma forma muito intensa. É uma forma de despertamento da nossa consciência, mas ali se encontra um espírito que durante aquele momento está vivendo experiências que são muito específicas para a sua necessidade, só que nós ainda não encontramos, não temos as respostas. Porque a nossa visão ela é limitada a partir da nossa perspectiva terrena. Então nós vemos uma situação, aquela situação gera uma revolta. Mas qual é o motivo daquele espírito passar por isso? Aquela grande pergunta clássica, por que Deus permite que as crianças sofram? E ali, na verdade, nós temos, embora um ser ainda vivendo aquela fase inicial do seu desenvolvimento, nós temos um espírito que está aprendendo a partir das experiências que são para ele impostas e oferecidas.
Então quando nós vemos, né, poxa vida, uma criança que desencarnou dessa forma ou daquela forma, por que permitiram que isso acontecesse? E aí nós não temos a resposta. Exatamente porque, primeiro porque a vida daquele espírito diz respeito a ele e àqueles que estão envolvidos diretamente. Então isso seria para nós apenas uma mera curiosidade. E segundo, porque somente do outro lado, conhecendo a história, conhecendo a programação e as necessidades, nós veremos o que aquela experiência oferece para aquele espírito. E passar por esse estado tão limitado, tão restrito que o espírito passa durante essa fase, faz também parte da experiência que ele está vivenciando. Aquele caso, por exemplo, no Brasil, quando nós estudamos a história do Brasil colonial, vemos ali a escravidão presente no nosso país como colônia ainda naquela época, e vemos ali por que crianças eram escravizadas. Por que crianças eram tão maltratadas naquela época? Mas a pergunta que nós fazemos é: quem são esses espíritos? Porque de um modo geral, né, a gente chegou até a falar sobre isso numa outra oportunidade, que a mídia fala assim, né, a tal criança desencarnou, ela sonhava em ser professora, ela sonhava em ser jogador de futebol, sonhava em ser médico, tinha sonhos pela frente. Então, se lamenta a partir da nossa visão terrena aquilo que o espírito não pôde fazer, os sonhos que ele não conseguiu alcançar. Mas é exatamente porque a nossa visão diz respeito à existência, à vida, apenas aqui no nosso mundo material. E quando esse espírito retorna ao plano espiritual de determinada forma, nós lamentamos ele ter partido. Mas, na verdade, há a continuidade da vida no plano maior, que é exatamente o ambiente, o nosso ambiente originário, né? A nossa realidade. Então as nossas lamentações vêm exatamente por causa das nossas incertezas com relação à nossa imortalidade, com relação à realidade da vida espiritual. Mas cada espírito está vivendo a sua experiência. A Angelina colocou: a formação da criança depende da família, dos educadores, de toda a sociedade, né? E, infelizmente, como nós temos familiares imperfeitos, educadores imperfeitos e uma sociedade imperfeita, essa formação também não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas, mais uma vez, são engrenagens que estão conectadas umas com as outras, que contam, né, o tempo de cada sociedade, a fase da sua evolução, de que modo que esses seres estão interligados entre si. E que da nossa visão a gente simplesmente sente aquela lamentação e aquela revolta pelas coisas não serem como nós gostaríamos. Mas as coisas devem ser, né, de uma forma que nós ainda não compreendemos, numa profundidade, numa extensão que diz respeito ao estágio evolutivo da humanidade. Dudu colocou: deve ser triste para o espírito natal que tem sua programação e ao nascer sofre o aborto, né, e não vinga, não tem a chance de fazer o que tinha programado. O que a gente aprendeu, eu me lembro de 2 livros, Dudu, né, 2 livros. Nós comentamos um no nosso encontro passado, que era Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio. E tem um outro livro também, que eu li certa vez, eu não me recordo quem é o médium, mas são autores diversos, chamado Os Abortados. Né? Então cada mensagem era de um espírito. E nós víamos ali espíritos que lamentavam pela frustração de não conseguir reencarnar, e outros espíritos que traziam uma revolta. Mas ainda assim, assim como o espírito e assim como nós, existem fatores que vão além da nossa compreensão. O risco daquele espírito, por exemplo, ser abortado era um risco que estava contabilizado na sua história, porque envolvia a ele, envolvia os pais, sentimentos que estavam ali sendo trocados entre eles, que nós não compreendemos. Então isso dá a impressão de que nós estamos justificando. Não, as coisas são assim mesmo, isso acontece. Na verdade é porque existem situações, existem ali fatores que nós ainda não entendemos na história daquele espírito. Então não é simplesmente assim, olha, o espírito vai reencarnar e os espíritos torcem, tomara que dê certo. Na verdade são riscos que são calculados. Sabem que isso pode acontecer.
do espírito ter a sua programação, ter a sua história, de saber quem são aqueles que com ele se comprometem para recebê-los como filhos. Muitas vezes tem pais que aceitam, mas os avós que não aceitam. Quantos abortos aconteceram no nosso mundo, provocado pela rejeição dos pais daquela mãe, dos pais daquele jovem pai. Mas são sentimentos que existem ali, que fazem parte de uma história complexa, de uma história longa, de uma história distante, que naquele momento se encontra aflorando. Então isso também faz parte que, conforme há essa rejeição, isso vai ser contabilizado na história deles, prolongando, infelizmente, essas experiências de provas e expiações que todos precisam vivenciar. Então, muitas vezes a gente conhece o depoimento de um espírito que lamenta, ou se revolta, ou até compreende, que eu me lembro até que no Deixe-me Viver, no Luiz Sérgio, tem um espírito que sabia que poderia correr o risco de ser abortado, e assim aconteceu, mas ele sabia que dependia muito de uma força que aquela mãe ainda não tinha. Então ele dizia, vamos tentar de novo. E outro dizia, outro acaba se tornando até mesmo obsessor, como nós já acompanhamos, Na Fronteiras da Loucura, se não me engano, nós acompanhamos com Filomeno de Miranda, aquela jovem que se encontrava intensamente obsediada pelo espírito que foi abortado por ela, que era o inimigo do passado e que na tentativa de reconciliação viria como filho, e ela rejeitou. E aí esse espírito se vinculou a ela de uma forma tão agressiva que a ideia dele era levá-la ao suicídio. E aí toda a história se desenrolou, que nós acompanhamos, para convencer esse espírito e convencer também essa mãe a tentarem novamente. Então, quer dizer, nós vemos ali a ponta do iceberg, que é o fato que se manifesta. É o crime, é o aborto, é a aceitação de uma família feliz. Mas aquela família feliz não é simplesmente uma sorte que o espírito teve. É uma história que foi construída durante muito tempo para criar esse laço afetivo, para fazer com que esses espíritos, ainda que seja no mundo de provas e expiações, se reencontrassem para dar continuidade na sua evolução. Então, o fato em si que nós observamos de uma criança nascer, de uma criança ser educada, de uma criança ter condições de se desenvolver, e aqueles pais trabalhando, se dedicando e amando aquela criança, tudo isso também é fruto de um plantio que foi acontecendo durante muito tempo. E essa fase da infância é aquela fase em que o espírito fica absolutamente vulnerável e dependente daqueles pais. É muito comum a gente ver alguns vídeos, de crianças que abraçam seus pais, abraçam suas mães, recebem aquele carinho todo e mostra, todo aquele dengo, todo aquele chamego e tudo mais, e a gente vê ali aquele espírito totalmente dependente e confiando plenamente naquilo que aqueles pais têm para oferecer. Alguns pais conseguem cumprir o seu papel, outros pais não conseguem. Assim como nós tivemos os nossos pais, que também cumpriram seus papéis da melhor forma que podiam, e nós também tivemos experiências em que nós ficamos frustrados, pensando que poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor. Ainda tem o espírito ainda, aquele espírito que acaba abrindo mão daquela oportunidade também por sentimentos que nós desconhecemos. Porque não é o espírito simplesmente dizer eu não quero. A pergunta é, mas por que você não quer? Qual é a sua história? E aí, se nós formos acompanhar todo o desenrolar que vem a partir dali, nós veremos situações em que nós nos perguntaríamos, e se nós estivéssemos no lugar dele, será que nós escolheríamos algo diferente? Porque são dramas extremamente dolorosos, que nós já acompanhamos alguns nessas histórias que nós estudamos, e nós vemos ali que são situações extremamente difíceis. Espíritos que durante décadas, durante séculos, ficaram vinculados de uma forma dolorosa e de repente têm que decidir reencarnar juntos. Olha como isso é difícil. Então, enquanto nós estudamos essas pequenas questões que vão surgindo aqui nessas respostas, nessas histórias, no plano espiritual, tem ali conhecimentos que nós nem fazemos ideia.
em que espíritos mais evoluídos, mais desenvolvidos, que fazem parte desse desenvolvimento, que fazem parte desse planejamento envolvendo esses espíritos, lidam com situações que nós sequer imaginamos. É muito difícil. Mas, de qualquer forma, da mesma forma que esse planejamento... Bom dia, Andréa. Da mesma forma que esse planejamento vai acontecendo, vendo todas essas dificuldades, nós vemos também o envolvimento desses espíritos, trabalhando intensamente para que tudo aconteça da melhor forma, quando nós estamos aqui encarnados, vivendo esse esquecimento do passado. Porque é muito difícil nós tomarmos decisões que são decisões capitais, sendo que nós não nos lembramos das coisas como de fato elas são. Lembremos, né, nós guardamos as impressões das experiências anteriores, mas não nos lembramos dos fatos. E para isso, então, existem os espíritos que nos acompanham para nos ajudar nesse direcionamento. Ora nós aceitamos essas sugestões, ora nós rejeitamos, e virão as consequências depois. Então, para aquele espírito especificamente, que reencarna e passa por essa fase de dependência, essa fase de limitação, tem ali o motivo, principalmente, ele é mais acessível às impressões que recebe. Ou seja, às sugestões, às orientações, à educação que ele recebe, moldando a sua personalidade em cima daquele formato original que ele já traz, para procurar sempre melhorar. E daí então aquela relação que nós temos, né, de ver a criança, de ver a doçura da criança, de ver a sua fragilidade novamente, a sua sensibilidade, né, o sentimento que nos envolve quando nós vemos uma criança, até mesmo um filhote de um animal, quando nós vemos, é aquela coisa bonitinha, aquela coisa fofinha. Então nós somos tocados por sentimentos que nós não temos o controle. Aí nós, inclusive, ficamos aí impressionados, né? Como é que pode ter gente que não sente esse tipo de coisa? Que não tem esse sentimento por outros? Cada um tem ali a sua condição. Muitas vezes endurecido, muitas vezes numa relação de antipatia diante daquele ser. Como é que tem coragem de fazer tal coisa? Aí nós estamos julgando sem conhecer a história. Porque, mais uma vez, se nós estivéssemos na mesma condição, será que nós reagiríamos diferentes? Não é pegarmos agora e colocar na condição dele trocando de lugar. É claro que a gente diria, não, a minha escolha seria diferente. Mas a gente tem que viver a história que ele vivenciou, passar pelas experiências que ele passou, para entender exatamente o seu comportamento. Então, como a nossa visão é limitada, nós temos uma dificuldade muito grande de ver o contexto como um todo. Bem difícil para nós. Questão 384, vamos lá. Aqui Kardec colocou uma pergunta que talvez hoje não seria feita, né? Mas por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar. Poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então não existe coisa que mais agonia do que ver aquela criança chorando e a gente não descobrir por que é, né? Daí, na verdade, eu tenho uma coisa comigo que é uma das profissões mais difíceis para mim, são ser veterinário, de lidar com o animal sofrendo, eu não sei se eu teria condições, estrutura emocional para lidar com aquilo, e ser pediatra, de ver aquela criança sofrendo. Eu já trabalhei em hospital, já lidei com criança, e para mim foi um sofrimento enorme, de ver aquela criança chorando e você ficar impotente daquilo e não poder fazer nada. E aí vem esses profissionais e conseguem amenizar aquela dor, conseguem cuidar daquilo tudo. Então, são duas profissões que para mim eu teria grande dificuldade de atuar. Né? Embora me dedicasse se eu tivesse presente ali, tivesse que fazer aquilo, né? Mas seria realmente muito difícil. Então a gente percebe que esse momento em que a criança chora, o momento em que a criança esboça a sua necessidade, até mesmo um filhotinho, né?
Quando nós vemos um filhotinho que acaba de nascer em casa e ele não para de chorar, a gente fica desesperado para tentar diminuir aquilo. Então, como é colocado para nós, né? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Porque cada som, cada gesto, cada percepção que nós temos, cada sensibilidade que aflora em nós, nos provoca, nos move para determinadas ações. Então, ver a fragilidade, ver a dor de uma criança no momento do choro é sem dúvida nenhuma, né? Tanto que nós temos aquelas cenas em que acontece um parto numa sala de cirurgia, né? E num centro cirúrgico, e aí então, assim que a criança nasce, ela começa a chorar. A primeira coisa que os médicos fazem é colocar a criança no braço da mãe. E a mãe então se desmancha ali, se ela estiver consciente, esperta naquele momento, né? Ela se desmancha de vendo ali a criança chorando no primeiro contato que ela tem com ela. Então, quer dizer, isso faz com que aqueles sentimentos instintivos maternos mais profundos aflorem naquele momento, fazendo com que ela fique muito mais atenta ao papel que ela precisa cumprir, né? Marion colocou, né, trabalhar na área da saúde não é para qualquer um, né? Eu não tenho estrutura. Eu amava trabalhar com isso, Marion, adorava, mas essa parte das crianças era muito complicada. Então a gente vê assim que não apenas o choro, né, mas o cheiro da criança, a aparência, os gestos, tudo nos encanta quando nós vemos um bebê ou um filhotinho, né, que demonstra essa necessidade de proteção, essa necessidade de assistência. E aí então, instintivamente, nós agimos em resposta a essa necessidade. Muito legal, né? Então aqui para finalizarmos, né, Kardec coloca agora uma questão, uma resposta até um pouco longa, mas ele pergunta, né, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então a gente vê, né, a fase da adolescência. Então nós temos ali não apenas aqueles que estudam com as crianças ou aqueles que observam os adultos, mas nós temos, por exemplo, na fase da psicologia, psicólogos, profissionais, terapeutas, que estudam essa fase da adolescência, considerando esse período como sendo período de grandes transformações para aquele jovem, para aquele espírito. Vendo ali aflorar a sua curiosidade, a necessidade de ser senhor de si mesmo, a necessidade das suas grandes descobertas. Então aquela fase que todos nós passamos, né, de 13, 14, 15 anos, que muitas vezes nós chegamos até a ser um tanto irritantes pelos desejos que nós alimentávamos de querermos fazer as coisas do nosso jeito, mas ao mesmo tempo não termos condições de fazer isso. Então, essa fase era uma fase muito especial, em que o espírito, nesse caso, começa a tomar consciência das suas capacidades, mas sem estar plenamente em condições de realizá-las. Então ele fica naquele conflito dele querer fazer e não poder fazer. E é aí que vem aquele sentimento de rebeldia que costuma aflorar nessa fase, né? Então, todos nós passamos em maior ou menor intensidade. Podíamos ser ali jovens, adolescentes, calmos, tranquilos, mas tínhamos também os nossos conflitos interiores exatamente por causa disso, de querer ser e não poder ainda, de querer fazer e não ter condições. E aqui então Kardec observa exatamente isso. O que acontece nessa fase do espírito em certa idade? É o espírito que se modifica? Ele pergunta. Dudu colocou aqui, né, essa melhor fase da minha vida quando eu descobri o escotismo, até chegar ao pioneirismo, né, bacana, né, e ontem foi nosso dia, né, Dudu? Então essa fase de descobertas, de aventuras, de querer alcançar ali os nossos grandes potenciais, né, e quando ele é bem explorado, certamente nós conseguimos, né, viver grandes experiências. Mas vamos lá, a resposta dos espíritos é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era.
Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe, que uma mãe consagra aos seus filhos, como o maior amor que um ser possa votar ao outro. Donde nasce o meigo afeto, a tenra benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com uma capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real, com relação aos que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e, se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres trazendo paixões diversas das quais nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tamiz da infância? Nesta se vêem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as verdades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao voltardes à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam neste mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então aqui a resposta dos espíritos, né, bem completa, trazendo para nós detalhes desse período. E mais uma vez, né, como eu falei para vocês, quando nós vemos aqui, eu tenho alguns alunos que a gente percebe, né, que
que dá para perceber que, pelo comportamento, pelas ideias, são aqueles jovens que, quando se tornarem adultos, serão ali jovens que darão trabalho, né, pela personalidade forte que tem. Não necessariamente pelos valores, se serão viciosos ou não, mas pela forma como hoje opinam, como muitas vezes hoje se relacionam com os pais. Então a gente pensa assim, né, bom, se com essa idade, 10 anos, 11 anos, 12 anos, já é assim, imagina quando eu tiver 20. Então podemos estar completamente enganados, mas a gente vê a força de uma personalidade daquele espírito que, embora nessa idade mostre assim uma certa rebeldia, mostre ali um jeito, um trato às vezes um pouco mais trabalhoso que os pais precisam ter, são espíritos que estão ali, dentro daquela condição tão limitada, porque ao mesmo tempo que dão uma resposta meio atravessada, uma resposta meio que provoca uma certa irritação, por outro lado ficam todos felizes e derretidos quando ganham um presentinho. Tem obrigações para cumprir com a escola, tem obrigações para cumprir com outras atividades que os pais colocam para eles. São aqueles seres que quando vão dormir, aquelas crianças que quando vão dormir, nessa idade da pré-adolescência, da infância, dormem com aquele espectro tão angelical, tão frágil, tão dependente, embora tenham ali aquele momento de manifestação dessas tendências que já traziam. Então nós vemos por uma questão de observação, mas visto do plano espiritual, aqueles orientadores, aqueles mentores que acompanham esses espíritos, conhecem a história daquele ser. Sabem quem são, sabem de onde vieram, sabem o que viveram, sabem o que está programado para que eles possam viver. E aí quando veem essas pequenas manifestações, eles já percebem, olha só, ele já começa a mostrar quem ele é. De todas as formas, tanto aquele espírito um pouco mais rebelde, ou então aquele pouco mais agitado, ou então aquele espírito mais dócil. Muitas vezes pais me dizem assim, olha, o meu filho é um amor de criança, ninguém tem nada para reclamar dele. E aí você tem contato, você vê que realmente é uma criança calma, uma criança tranquila. Enquanto que o outro, assim, olha, ele é um pouco trabalhoso, hein? Vamos ver como é que é. E vai conversar com ele. Não é aquela criança ruim, mas é aquela criança que precisa ter um pouco de rédea curta para controlar a manifestação da personalidade. Então, para quem trabalha como educador, né, Angelina, aqui, Didima, que já cuidou dessa molecada na sala de aula, sabe como é que é, né? Conhecendo ali as personalidades, os jeitos, as facilidades e dificuldades que é trabalhar nessa relação com essas criaturas, né? Então aqui mostra para nós, né? Então nós aprendemos pela observação e vamos geração após geração trazendo experiências que vamos aprendendo uns com os outros, mas ainda assim sem conhecer a realidade daquele ser, a realidade daquele espírito, que tem tanto ainda para vivenciar, tanta história, muitas vezes ali, o espírito com 10 anos de idade, a gente não faz nem ideia o que a história escreve, tem para ele pela frente ainda. O que a vida oferece para ele pela frente. Nós estamos vivenciando, né, uma situação, né, da desencarnação do Papa Francisco, uma personalidade que assumiu tantas responsabilidades perante uma comunidade bilionária aqui no nosso mundo, né? Bilhões de pessoas que abraçam a filosofia católica, seguindo as orientações que ele trazia. Vamos pensar no Papa Francisco com 10 anos de idade. Aquela criança que em casa tinha um comportamento que nós não conhecemos, né? A intimidade da sua história, mas era uma criança que ninguém imaginava que no futuro seria uma das pessoas mais importantes da sociedade terrena no que diz respeito à condução espiritual de uma comunidade. Ou então uma pessoa que também apresenta ali uma personalidade e que hoje traz tantas dificuldades, tantos problemas para a comunidade, uma comunidade local ou internacional, e com 10 anos de idade era uma criança que estava ali, manifestando o começo daquilo que seria no futuro. Mas que todo mundo pensa assim, né? Não, no futuro ele vai melhorar, ele vai ficar melhor e não sei o quê, e de repente ele começa a dar vazão exatamente para aquilo que ele tem de mais intenso, mais marcante na sua personalidade. E esses são os jovens,
Essas são as crianças que estão aí presentes, como espíritos encarnados, esperando o momento para viverem suas histórias. Isso eles são filhos. Se tornam irmãos, se tornam parceiros, companheiros, depois se tornam pais, se tornam avós, se tornam chefes, se tornam condutores, assim como nós somos. Nós também já fomos crianças, hoje nós orientamos as nossas crianças de alguma forma. Procuramos ajudar da melhor forma, mas já tivemos também naquele lugar. André colocou, né, de vez em quando penso em Jesus com 5 anos, né? Já pensou que fofura? Pois é. Tem uma série de livros, Andréa, chamado Harpas Eternas. Ele foi psicografado por uma escritora, uma médium chilena, que conta a história de Jesus. Durante todo esse período da infância, da adolescência, não sei exatamente qual é a origem, né? Mas mostra exatamente uma criança que, ao mesmo tempo que essa fofura toda, é aquela criança que manifesta aquele esboço de sabedoria apesar da sua idade. Harpas Eternas. É bem interessante. São 3 livros, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, são 3 livros. É bem interessante, né? Então eu não sei exatamente a ficção, mas é legal de se ler, é gostoso de se ler. Dudu colocou, estou com meus 70 anos, né? E como repenso a minha vida passada hoje, né? E agradeço pacas, né? Então, quer dizer, se imagina quando eu era uma criança, né, Dudu? Que quem nós éramos e o que fazíamos naquela época da nossa infância. Né? Então aqui, meus amigos, nós somos espíritos encarnados. Nós tivemos a nossa fase de crianças, tivemos os nossos medos, as nossas fragilidades, as nossas tendências, que de alguma forma afloravam e que hoje nós percebemos, quando eu era criança eu me comportava dessa forma, exatamente como eu sou hoje. E felizes de nós que conseguimos, apesar dos tropeços, né, seguir esse caminho de buscar realmente o nosso crescimento espiritual. De termos essa vontade de fazer o certo, embora muitas vezes tenhamos dificuldades por causa, né, das marcas que estão ainda presentes na nossa personalidade. Mas seguimos perseverantes. Isso que é importante. Estamos ali tentando, né, pelo menos se nós não conseguimos acertar muito agora, nós já chegamos para a próxima com a tendência para fazer melhor. Porque isso já se encontra bem desenhado na nossa mente sobre aquilo que nós queremos ser de fato. Harpas, harpa de instrumento musical, harpas eternas. Tá, depois eu pesquiso para você e mando. Nem sei se tem, eu li há muito tempo, né, faz uns 30 anos que eu li esse livro, então nem sei se ele está disponível, mas são 3 livros que contam ali fases da infância de Jesus. Tá bom? Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. A Angelina colocou, né, as crianças são meu xodó, né? Quando nasce na família ou de amigos, né? Só cheiro nos pés, né? Não sei o que acontece, né? Até 10 anos são ligados a mim, né? Que bacana, né? Ah, então bacana, André, achou? Isso aí. Tá, então assim, mais uma vez, eu não sei se é uma história real, não me lembro exatamente qual é a história que ela teve, que a escritora teve para psicografar esses livros, mas é um livro muito gostoso de se ler. Então eu penso assim, pode não ser verdade, mas se foi assim, foi uma história muito bonita. Né? Oi, Mari, bom dia, professor. A Maria colocou, né, agradeço sempre pela maturidade que já consegui. Ainda tenho muito a aprender, né? Pois é. E tudo começou lá atrás, quando eu era um bebezinho careca, né, Marion? Para chegar até aqui e estarmos na condição que nós estamos hoje, né? Pois é. Mas vamos lá, pessoal, fechando aqui o nosso estudo de hoje, então. Finalizamos essa parte da infância. O próximo, sem banguela ainda por cima, né? Então, o próximo tema para nós vai ser simpatia e antipatia terrenas, que vai falar exatamente, né, dos espíritos que reencarnam e sentem, né, aquela felicidade